Olá pessoal, hoje nós vamos ver aqui como nós podemos identificar as patologias construtivas na hora de executar a perícia, nós arquitetos e engenheiros. Bom, existem inúmeras patologias construtivas, mas existem algumas que são as mais recorrentes e que vocês encontrarão com mais frequência. Então, hoje nós vamos ver aquela famosa fissura, aquela trinca que sai, que se origina de um dos vértices da janela, na parte inferior. E eu vou mostrar para vocês o que ocasiona isso e como isso deve ser colocado em um laudo, ok? Então, vem comigo. E não se esqueça que nós temos aqui nesse canal um curso inteiro sobre perícia técnica judicial para arquitetos e engenheiros com 13 videoaulas, sendo que 8 são do módulo jurídico e 5 do módulo tecnológico. Quem não assistiu ainda, corre lá que as videoaulas estão aqui disponíveis, absolutamente gratuitas. E não se esqueçam também de comprar o material didático, que é a apostila, onde tem lá exemplos de laudos de perícia, tem também exemplos de petições, entre elas aquela que a gente tem que fazer para proposta de honorários, entre outras. Não deixem de comprar, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, comprar a apostila de perícia, ok? Então vem comigo e vamos ver aquela trinca que sai de um dos vértices na diagonal lá das janelas. Vem comigo. Pessoal, primeiro deixa eu fazer uma correção aqui, que eu falei para vocês que o curso de perícia técnica judicial aqui do canal tem 13 videoaulas. Não, o nosso curso de perícia técnica judicial apareceu lá na legenda, eu corrigi, mas eu vou falar novamente aqui, são 13 aulas do módulo jurídico e 5 aulas do módulo tecnológico, totalizando 18 videoaulas, tá, pessoal? Então, nosso curso de perícia técnica judicial aqui do meu canal do YouTube tem 18 videoaulas e não 13, conforme eu falei lá, e são 13 do módulo jurídico e não 8 do módulo jurídico. Eu falei tudo errado, mas eu coloquei a legenda lá para corrigir e estou corrigindo aqui novamente, ok, pessoal? Então, vamos começar aqui a aprender sobre aquela trinca inferior das janelas. Isso é muito recorrente nas perícias. Vocês podem observar, quando vocês forem fazer as perícias, se há a existência dessa trinca, dessa fissura. E eu vou mostrar para vocês aqui a causa disso e como vocês devem identificar, colocar isso lá no laudo de vocês de perícia técnica para o magistrado, ok? Então, vamos lá ao nosso próximo slide. Então, tá aí a imagem. Vocês estão reconhecendo isso? Vocês já viram isso? É familiar, essa fissura? De repente, até na casa de vocês isso aí é presente, não é? Pois é principalmente nas casas mais antigas, então isso aí é muito normal da gente ver, porque antigamente as pessoas não tinham o hábito de colocar a contraverga na janela, e isso acontecia direto, e hoje em dia, infelizmente, apesar de já ter conhecimento, os profissionais sabem que é necessário, mas a maioria não coloca, e pedreiro principalmente, geralmente não coloca essa contraverga, ele faz a verga em cima da janela, mas ele não coloca a contraverga. Então, esse tipo de problema é muito frequente, muito normal de acontecer. O que é essa contraverga? Então, quando a gente faz um vão, qualquer ele, seja de janela ou de porta, a gente faz uma verga lá em cima, no vão. Quando é a porta, essa é a única que a gente coloca, mas quando é uma janela, a gente precisa fazer uma outra abaixo, que se chama contraverga. O que acontece? Toda vez que a gente faz um vão em uma alvenaria, as cargas distribuídas do peso da laje acima, elas vão encontrar um vão ali naquele espaço que nós abrimos. E ali fica, então, enfraquecido, porque
as cargas não encontram um apoio para elas serem distribuídas para um elemento realmente estrutural, como um pilar ou como uma viga, por exemplo. Então, justamente para a gente fazer a substituição e a gente substituir essa ausência, a gente vai fazer a verga lá em cima, onde as cargas vão se apoiar, elas vão descarregar nessa verga e vão ser distribuídas para o outro elemento estrutural que ali está nas laterais, que serão pilares, vigas inferiores, dependendo de cada construção. Então, é por isso que a gente tem que colocar aquela verga superior. E o que acontece embaixo? Embaixo é a mesma coisa. Se a gente não coloca a contraverga, vai acontecer a mesma situação. Aquele vão ali aberto, sem um anteparo, sem um apoio para as cargas, ela tende a ficar fragilizada e provocar aquela trinca. Então, é preciso que a gente reforce a parte de baixo para evitar, inclusive o próprio trabalho do material, ele vai ser amparado, ele vai ser travado pela contraverga. Então, isso aí é fundamental. É essa contraverga que vai evitar essa fissurinha, essa trinca chata que sempre aparece saindo dos vértices das janelas. Então, conforme vocês podem ver na imagem a seguir, eu vou mostrar qual é a maneira correta da gente fazer esse tipo de intervenção na construção, quando a gente vai fazer um vão de janela. Então, essa imagem aí é de uma das casas que eu construí. Vocês podem ver que aí nós colocamos de fora a fora, tanto a verga superior quanto a contraverga, que é a verga inferior das janelas. E nós fizemos ela contínua. Dessa forma, o que a gente fez aí? A gente reforçou a área dos vãos. Além do cintamento superior, que dá perfeitamente para visualizar aí, em toda a amarração da construção, foi feita outra para fazer a amarração dos vãos aos elementos estruturais principais dessa construção. Por quê? Porque as cargas da laje superior aí, nesse caso, vão atuar nesse vão, e se ele não encontrar, se essas cargas distribuídas não encontrarem esse apoio da verga e da contraverga, ele vai encontrar o quê? Um ponto frágil, um ponto fraco, para justamente as cargas atuarem e provocarem um rompimento. E a ausência da contraverga vai provocar aquela fissura na diagonal. Então, tanto a verga superior quanto a contraverga, que é a verga inferior, repito, do vão, precisam estar presentes. Percebam aí como ficou tudo totalmente amarrado. A cinta principal superior da construção, logo acima, aí no término da alvenaria, no nível aí superior da construção, os pilares e os vãos com vergas e contraverga, tudo totalmente amarrado. Entenderam, pessoal? A construção ela precisa estar toda amarrada nos seus elementos estruturais. Então, percebam aí. O correto é fazer a contraverga e a verga ultrapassando 30 centímetros, pelo menos, da dimensão de cada vão. Mas nesse caso aí, nós fizemos de fora a fora, porque existiam várias janelas nessa fachada da casa. Então, a gente preferiu amarrar tudo de fora a fora, para fortalecer mais ainda essa estrutura, ok, pessoal? Então, é isso aí que a gente deve observar na hora da perícia. E aí, como que a gente vai colocar isso no nosso laudo para o magistrado entender? Lembrem-se do que eu ensinei lá no nosso curso de perícia, falei e repeti várias vezes que a gente precisa colocar o quê? Um linguajar fácil,
do magistrado e dos advogados das partes entenderem, porque se a gente começar a complicar muito e falar de forma muito técnica, ninguém vai entender absolutamente nada, a não ser o assistente técnico de uma das partes, se tiver, porque não é obrigatório ter. Então, vamos aí. Como colocar no laudo de perícia? Existência de trinca originando do vértice inferior da janela do cômodo, aí vocês especificam cômodo tal, foi do quarto ou da sala, enfim, que é característica da ausência da contraverga no vão da janela. Como ela não se desenvolveu, isso é, não progrediu em seu dimensionamento, não apresenta maiores riscos, porém o seu reparo deve ser feito. Então, isso aí vocês vão colocar, vocês vão perguntar à pessoa que mora ali se aquela trinca, aquela fissura tem se desenvolvido e tem aumentado, ou então vocês façam uma segunda perícia, se vocês verem a necessidade, um mês depois, façam uma marcação na parede para ver se aquilo está desenvolvendo, caso exista algum tipo de dúvida, porque se ela estiver se desenvolvendo, aí não é somente falta da contraverga e pode ser ter origem num problema maior estrutural e de fundação. Então, isso é importante colocar. Se não houve aumento na dimensão dessa trinca ou dessa fissura, vocês coloquem exatamente o que está aí com as palavras de vocês, não precisa ser necessariamente nessa formatação. Como ela não se desenvolveu, isso é, não progrediu em seu dimensionamento, não apresenta maiores riscos, porém o seu reparo deve ser feito. Agora, se ocorreu esse aumento, aí vocês vão ter que mudar esse laudo e vão colocar que provavelmente o problema não é ocasionado somente pela ausência da contraverga, mas pode sim ter problemas de estrutura e de fundação, ok? E aí, a seguir, vocês podem apresentar opções para que isso seja sanado. Então, aí da seguinte forma, duas opções. Primeiro, quebrar em torno da trinca até o tijolo, fazer uma costura com grampos de vergalhão e uma argamassa com traço de 1:3, isso é, uma medida de cimento para 3 de areia. E segunda opção, abrir o vão da janela até o piso e escorar, quer dizer, a verga superior tem que ser escorada imediatamente, porque a gente não sabe, né, como está toda aquela estrutura daquele local, então a gente escora, faz um bom escoramento por baixo da verga superior, produzir uma contraverga de concreto ou estrutura metálica com dimensão que ultrapasse 30 centímetros para cada lado da abertura. Concluir o serviço com o fechamento da alvenaria, emboço, massa acrílica e pintura. E é isso aí, pessoal. Nesse caso aí, vocês podem dar sempre essas duas opções, que pode quebrar em torno da trinca até aparecer o tijolo, em torno de 50 centímetros. Existem uns grampos, que inclusive já vem pronto, de vergalhão, que vocês podem colocar exatamente como se fosse uma costura, onde está aparecendo a trinca, cobrir, fazer um recobrimento com uma argamassa, com uma medida de cimento para 3 de areia. Ou então, que é a hipótese que eu prefiro particularmente, quando eu pego um tipo de situação dessa para eu arrumar como executora de uma obra, eu prefiro fazer a segunda opção, que é rasgar o vão até embaixo, escorar a verga superior imediatamente, quando na hora que já está quebrando, a gente já vai fazendo esse escoramento com as escoras apropriadas e produzir uma contraverga que pode ser em concreto ou em estrutura metálica. E não se esqueçam, ela deve ultrapassar 30 centímetros para cada lado do vão. Ok, pessoal? Então é isso aí. Nosso vídeo de hoje foi para a gente saber como trabalhar na perícia com esse tipo de patologia aí, que é muito comum, muito recorrente. Vocês vão encontrar esse probleminha aí nas perícias de vocês com muita frequência. Ok, pessoal? Então, até o próximo encontro. Bye, bye!